Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro que se chama Painéis da Obsessão. Hoje nós estamos no último capítulo. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e na direção do nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Nos reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, gente, para o último capítulo, capítulo 32 desse livro, né? A gente já aprendeu bastante, né? Vamos fechar aqui agora as histórias. É o estudo 28 e o título é O Retorno de Felipe. E aí começamos, né, com comentários do Miranda, falando que a instabilidade emocional de Argos facultava alternâncias de comportamento de que se utilizavam os seus antigos adversários, ocasionando-lhe obsessões simples, periódicas, porém sem a gravidade das incidências já reportadas. Então, o que significa? Que Argos vai continuar sofrendo essas influências dos irmãos antigos adversários, porque ele também ainda fica ali com aquela alternância de comportamento, tem hora que ele não tá muito bem, e aí ele acaba deixando, abrindo essas brechas para essa influência, que é essa obsessão simples, que seria aquela influência, né, básica ali, periódica, e de vez em quando ele vai fazer uma oração, fica mais calmo, daqui a pouco cai. Então, coloca aqui, não é mais aquilo que suga, né, que pega a energia do espírito que está sendo obsediando, que puxa do obsediado, então ele agora está sofrendo essas interferências. E a Áurea também, ela crescia em realizações fraternas de assistência à dor, estava ali trabalhando, né, o trabalho social. Mas também ela sofria. Então ele fala, não sem sofrer ao seu turno, as investidas dos desafetos anteriores, que se obstinavam em afligi-la, situando-a intimamente em áreas de conflitos desnecessários. Então, a mesma coisa, mesmo ela ajudando e trabalhando, ela também tinha essas influências, esses desafetos que não acertaram ainda, mas todo o trabalho no bem leva à mudança de vibração, né? E a gente sabe que ela vai conseguir, em algum momento, ela de volta e meia se sente mal, vai explicar aqui, mas que ela pelo menos está se esforçando, né? E aí o Miranda diz que o homem encarnado, graças ao mergulho do espírito no corpo, o que o impede de possuir a clara visão da vida espírita, tanto com esse mergulho no corpo, tanto quanto vigilância interior contra as tramas das entidades impiedosas. Então, assim, com certa facilidade, ele tomba nas ciladas muito bem feitas, por encontrarem campo na própria emoção daqueles a quem sitiam, nem sempre mantida em ritmo de equilíbrio. Ou seja, a pessoa não está equilibrada, está com a emoção desequilibrada, e aí essas entidades impiedosas encontram campo, olha a brecha, olha a plug, que a gente já falou várias vezes, liga ali na tomada e a pessoa que não tá sempre se mantendo em equilíbrio, vai acabar sofrendo essas investidas. Era o que mais a miúde corria com Áurea, que experimentava contínuo cerco durante as horas do parcial desprendimento pelo sono. Então, quando ela dormia, ela sentia mais, né? A hora que ela se desprendia. Os companheiros das ilusões do passado mais próximo, em que muito se comprometera, por um processo de hipnose, em insistentes induções, faziam-na experimentar sentimentos contraditórios, deixando-a atormentada entre os acontecimentos pretéritos e os deveres atuais.
E aí ele explica, é muito difícil o relacionamento intermundos constituídos por vibrações de diverso teor, quais os da matéria carnal e do espírito desencarnado. No caso aqui, lembrando que a Áurea, ela era uma médium, né? Pelo que fala que é uma médium ostensiva. Então ela sentia mais ainda, que coloca aqui, que a pessoa fica nessa, né, não sabe, o sentimento é contraditório, porque está lá na vida, está na vida material e na vida espiritual. Então, esse relacionamento intermundos, né? E essas vibrações de diverso teor. Transitar entre esses dois estados de percepção consciente torna-se um severo desafio para as criaturas, particularmente aquelas que são portadoras de faculdades mediúnicas, que era o caso da Áurea. Momentos ocorrem em que as situações opostas se confundem, produzindo indecifráveis estados d'alma, em que a consciência atual padece as injunções das experiências anteriores, de outra reencarnação, e das transmissões vigorosas das mentes em desalinho liberadas da matéria. Poderíamos dizer que a consciência padece a constrição das lembranças arquivadas no inconsciente e das ideias que lhe são impostas por meio do superconsciente. Em tais situações, os médiuns sofrem, incompreendidos por aqueles que não experimentam os mesmos lances, né, essas mesmas situações, que têm dificuldade em entender essas modificações de comportamento e humor e que somente com sacrifício na educação da vontade esclarecida e do equilíbrio, com dificuldade alcançado, lograda, conseguem traçar uma linha de conduta normal, o que, de forma alguma, queira expressar a cessação das difíceis conjunturas. Então, o médium, nesse caso, ele sofre porque também com essas modificações de comportamento e humor, né? Isso acontece e eles muito raro, né? Que ele falou que o equilíbrio dificilmente é alcançado, consegue traçar uma linha de conduta normal, né? Mesmo assim, não vai terminar, não vai cessar as difíceis conjecturas. É que nesse estágio, superando-se o medianeiro, que é o médium, consegue sobrepor o que deve fazer ao que lhe acontece e não tem o direito de demonstrá-lo, a fim de evitar impressões desagradáveis sobre a sua conduta moral e psíquica, bem como liberar-se de criar ambiente de desagrado ou mal-estar em sua volta. Então ele tem que aprender a se controlar, porque no momento que ele tiver sentido que tem alguma coisa estranha, né, que ele está absorvendo algum fluido estranho, ele tem que aprender a se controlar para não criar um ambiente de desagrado, um mal-estar em sua volta. As pessoas vão ficar, né, sem graça, vendo ali ele dando, o médio dando seus, dando seus chiliques. Áurea absorvia os fluidos deletérios, por um lado, decorrentes da convivência com o esposo, e por outro, das emanações que lhe chegavam oriundas dos companheiros do além, que, algumas vezes, reviviam as cenas mortas ou a levavam aos sítios onde se demoravam, infelizes. Então, levava ela para aqueles lugares que eles estavam lá sofrendo, né, naquelas regiões inferiores, e faziam ela rever, tá vendo? Eu tô aqui com a tua culpa, né? E ficava ali em cima. Aí ela estava absorvendo isso dos fluidos do Argos, por um lado, que ele continua dando abrindo, né, o seu comportamento abrindo brecha, e o pessoal também de noite que levava ela para assistir o que ela, né, estar nos lugares que eles estavam. Não que ela, a Áurea, né, estivesse sem a conveniente ajuda dos mentores, que jamais nos deixam a sós. Todavia, em face dos seus comprometimentos, que deveria ressarcir com renúncia e abnegação, ela necessitava das oportunidades reparadoras que se apresentavam dessa forma. Então, o que que acontece? Quando a pessoa está fazendo tudo bem como ela, está se esforçando, mesmo assim os espíritos estão levando e fazendo ela se sentir mal, isso é uma oportunidade reparadora também. Que ela vai estar ali com renúncia, com abnegação. E no caso, estava se apresentando dessa forma, ela estava aceitando, né? Tentando, continuava em oração e tudo, em trabalho no bem, mas, então, com isso, ainda ajudava no sentido dela, passando assim, com renúncia e abnegação, ela tem uma oportunidade de reparar. Saindo daqui, isso tudo conta a ponto. A ingestão dos fluidos perniciosos produzia-lhe distúrbios alérgicos, junto com estados emocionais desagradáveis, que a colocavam em situação penosa, deixando-a registrar ocorrências sem fundamento que lhe produziam instabilidade e insegurança. Então ela ficava, né, com alergia, com estado emocional e ficava insegura. Não obstante, granjeava amigos e simpatias,
que a envolviam em vibrações de alento, gerando ondas concêntricas de defesa em torno de si, sustentando-a na luta renhida. Então, esses amigos, a gente sabe que já falaram dos dois lados, tanto encarnados como os desencarnados. Cada vez mais ela granjeava essas amizades, simpatias, e forma o quê? Se forma ao redor de você uma psicosfera, que seriam essas ondas concêntricas de defesa, que vai protegendo, né? E sim, não é qualquer coisa que vai fazer ela desequilibrar, porque muita coisa é, é, vai se tá blindando, né? Tá se blindando com a oração, trabalho no bem, todas as coisas que a gente já sabe, todo o seu esforço, o esforço também mental, né? Que no caso ela também estaria com a mente colocada, a vontade de se melhorar, né? Para fazer a sua transformação moral. Dona Naide, que é a mãe do Argos, amparava o filho e a nora, qual verdadeira advogada no serviço do bem. Os dias sucediam-se sem outros significativos acontecimentos. Nessa oportunidade, os esposos se resolveram por adotar uma criança, em cujo gesto esperavam realizar-se intimamente por um amor mais específico, na responsabilidade mais imediata. É lógico que eles estavam com essa ideia porque já se encontraram, resolveram tratar de adotar o Felipe, né? Então, apesar de serem os tutores emocionais de outras crianças na comunidade, eles ajudavam várias crianças, né? Sentiam a imperiosa necessidade de o colocarem sob uma condição legal, legítima. Então, adotar uma criança legitimamente, né? Numa reminiscência feliz do compromisso assumido com Felipe, na ocasião transata. Então, lembrando ali, eles não, conscientemente aqui encarnado não estavam lembrando, mas sabiam que tinham que fazer isso, adotar uma criança, aquela história. Assim, logo retornou ao corpo o antigo Russita, que é o Felipe, a nobre irmã Angélica inspirou Áurea a buscá-lo. O pequenino, que renascera em condições de precariedade moral, econômica e social, fora encaminhado a um lar coletivo, onde a caridade abria os braços ao amor e agasalhava os pequeninos, oferecendo-lhes assistência e recursos para o êxito na reencarnação. Frágil e enfermo, com as marcas da própria dor refletidas no corpo, necessitado de apoio e afeto, sensibilizou a futura mãezinha. Embora ali estivessem outras crianças com melhor aparência, portanto, com mais hábeis possibilidades de sobreviverem. Então, eles escolheram logo aquele que está mais fraquinho, que era ele, né? O instinto e a afinidade psíquica entre os dois e a inspiração da benfeitora fizeram-se suficientes para que a decisão imediata fosse tomada. E Felipe, dependente, retornasse aos sentimentos daqueles a quem amara e odiara, para o recomeço na abençoada escola terrena. Sob as diretrizes ditosas da fé espírita, que lhe seria ministrada como terapia e método de conduta para granjear a felicidade, esquecer o passado e construir o futuro. E aí o Miranda agora faz umas considerações sobre adoção, que não é fácil, certamente. Amar em profundidade a um filho que não é nascido da carne. As razões são ponderosas. Eu não sei se estava ponderosa, mas não sei se ele queria aqui a colocação foi ser poderosa, porque às vezes quando passa do PDF para o Word muda. Mas eu acho que eu olhei lá e estava ponderosas mesmo. Bom, então primeiro, no caso de quem está tendo filho nascido da carne, né? A gestação produz um envolvimento demorado entre o reencarnante e a genitora, por sua vez, com o pai também. Depois, o processo de aceitação e ternura faz-se ao longo dos meses, facultando a ansiedade pelo momento do parto, que é libertação. Há exceções, sem dúvida, que afinal corroboram a regra geral. Quando se dá o renascimento de um espírito, todo o equipamento emocional está preparado, predisposto, em franca receptividade, esperando. Nos casos de adoção, como compreensível, o processo é mais demorado. Mesmo havendo afinidade espiritual, o recém-chegado é um estranho, que deverá conquistar os seus anfitriões afetivos, nascendo então pela convivência, a ternura, o amor e o interesse carinhoso. A Argos, de alguma forma, estranhava o pequeno Rafael. Claro, né? Agora ele vai chamar Rafael. É o Felipe, que ele matou duas vezes, pelo menos, fez mal o tempo todo, o Argos estranhou. E a mesma coisa o menino, né, vai acontecer depois. Então, sentindo dificuldade de aceitá-lo. O que ocorria também com Áurea, embora com menor intensidade, que ela também ficou meio magoada com a história, né? Na noite da chegada do filho adotivo,
A Miranda fala que ele foi notificado pelo Dr. Arnaldo que deveria participar de uma reunião no Parque Espiritual, dirigido pelo mentor Eber, no qual compareciam os envolvidos no processo Argos Áurea, a fim de se traçarem os programas finais que lhes norteariam a vida doravante. Então, na hora certa, já acompanhados pelo Dr. Vasconcelos e o Arnaldo Lustosa, outro médico, né? Demos entrada em agradável recinto, onde o nobre Heber nos recebeu com expressões de afeto e carinho, que lhe atestavam a excelência espiritual. Cooperadores diversos já haviam providenciado a condução de, aí vai ver, todo mundo está envolvido com a história, Maurício, dos médios Venceslau e Antônio Fernandes, de Carlos, de Richard, que foi que apareceu no último capítulo, que o Agus também matou, né? Que estavam lá ainda, esses que estão encarnados, estavam lá ainda sem lucidez, aguardando o momento próprio para despertar. Por fim, chegaram Dona Naide, que é a mãe do Agus, desencarnada, né? Bernardo, que é aquele que estava acompanhando sempre, o que dava, ministra os passos, Irmã Angélica, que a gente agora sabe que é a Joana de Anjos, assessorados por dois enfermeiros ativos, que traziam Argos, Áurea e o pequeno Rafael, agora, né, que era o Felipe, carinhosamente agasalhado no regaço da mentora. Ouvíamos uma suave melodia de órgão que era tocado por uma antiga musicista desencarnada e que prosseguia nos seus estudos com o objetivo definido em futura incursão carnal. Então, ela estava com o objetivo de também se tornar música, né? Tocar, no caso, ele está tocando órgão na vida quando ela fosse reencarnar. A excepcional artista tocava a delicada área da quarta corda de Bach, fazendo com que o ambiente vibrasse sobre os sons suaves e penetrantes da agradável melodia. A melodia é essa, vamos ver se vai sair. Então o Miranda continua falando. A sala oval tinha capacidade para algumas dezenas de pessoas bem acomodadas. Ele está olhando isso e a música está tocando. Na parte do fundo, um pequeno estrado se destacava, no qual algumas poltronas em semicírculo pareciam convidativas. De teto de substância alvitente pendia um antigo lampadário, como se fosse de cristal, com 5 braços, cujos suportes voltados para cima jorravam uma diáfana claridade que radiava por todo o auditório. Os convidados foram situados nas poltronas fronteiriças ao estrado e naquelas em destaque se acomodaram o distinto Weber, a irmã Angélica, ainda conduzida Rafael, e o doutor Vasconcelos. Então ficaram ali os mentores, né? Cessada a música do órgão, a mentora, através de um quase imperceptível sinal, autorizou que fossem despertados os companheiros encarnados. O que ocorreu através de técnicas de passes especiais, que geralmente quem dá é o Bernardo, né? Que lhes facultariam a lucidez e a participação no evento de grande significação. Podia-se perceber a surpresa e o júbilo entre os companheiros, aqueles que estavam acordando, né, que se identificavam em esfera de paz e renovação, sobre as dádivas nem sempre consideradas do repouso pelo sono fisiológico natural. Que a gente nunca, né, isso é uma dádiva, esse nosso sono fisiológico natural, nessas horas que a gente vai para essas esferas, dependendo da nossa sintonia, vamos para a esfera de paz e renovação, vamos trabalhar, né? Ou se não tiver na boa energia, vai para locais não muito bons. Então, outra melodia tocou, e aí não, né, ele não falou qual é essa, mas eu vou colocar aqui. Nova melodia balsâmica soou do instrumento bem tocado. E observamos que as notas harmônicas produziam vibrações que se transformavam no ar rarefeito em luzes cambiantes que compunham um espetáculo de peregrina beleza. Então a gente imagina isso aí, que coisa maravilhosa deve ser uma visão dessa, né? Quando cessaram os últimos acordes, o administrador Eber proferiu comovida oração a Jesus, suplicando-lhe o competente amparo para a reunião e o apoio para todos quantos ali nos encontrávamos. Ao terminar, tínhamos lágrimas de felicidade incontida,
que nos escorriam como reconforto e gratidão ao Senhor por tão alta concessão, que reconhecíamos não merecer. Então, os comentários nesse bloco vão ser sobre adoção. Então, por que acontece, né, o caso de uma adoção de uma criança? Primeiro, a gente comenta aqui, pode ser resultado do planejamento reencarnatório original. Então, a pessoa planeja. Quando o espírito participa ou não da escolha da sua família, ele pode, né, escolher adotar ou ser adotado por outra família. Pode ser também uma forma de reparar erros e resgatar débitos de vida passada. O que, no caso, é este aqui nós estamos vendo, é o Argos com a Áurea, reparando os erros com o Felipe, que vai ser o filho deles adotivo. Então, e você vai com isso auxiliar no progresso moral e espiritual de todos os envolvidos, tanto dos pais quanto dos filhos. Pode surgir também como uma alternativa providencial dos benfeitores diante de um desdobramento imprevisível, ou seja, não estava programado, e surgiu em decorrência do livre-arbítrio dos pais biológicos, que escolheram não criar seus filhos. Então, num momento, às vezes acontece isso, não estava programado, os pais, né, o livre-arbítrio daqueles pais, pronto, agora temos que o quê? Os benfeitores têm que achar porque aquele espírito, às vezes, que está ali, não precisava passar por uma situação daquela. Ou seja, não seria bom deixar ele abandonado, né? Então, no caso, ele sofrer, vai para local de acolhimento. Então, assim, sendo os benfeitores responsáveis pela proteção desses espíritos que estão nascendo, vão providenciar outra família que os recebam. E também e será sempre a adoção um meio de educação para a evolução do espírito, pois a convivência familiar, seja ela biológica ou adotivas, oferece oportunidades de aprendizado mútuo, então para os pais e para os filhos, e crescimento para todos os seus membros. Para os pais, a adoção funciona como instrumento de elevação espiritual, que pode levar as criaturas ao sublime gesto de amar incondicionalmente pela maternidade e paternidade. E para terminar, aqui tem a referência do livro SOS Família, que eles colocaram um texto bonito da Amélia Rodrigues, né, psicografado pelo Divaldo, capítulo 28, Filho Adotivo. Quem adota, fala por amor e doa-se por abnegação. De certo modo, somos todos filhos adotivos um dos outros, pelo corpo ou sem ele, porquanto a única paternidade verdadeira é a que procede de Deus, o genitor divino, que nos criou para a glória eterna. Mãezinha de adoção é a alma que sustenta outra alma. Vida completa que ampara outra vida em desenvolvimento. Tinha um outro trecho maior, e aí o finalzinho fala: recordando-me da mãe de Jesus, que a todos nos adotou como filhos, em homenagem ao seu filho, digo-lhe emocionada e feliz. Deus a abençoe, mamãe, hoje e sempre. E lembraram também, tiveram, né, a grata lembrança de Divaldo, que adotou mais de 600 crianças durante o desempenho da sua missão. Então, agora dá uma paradinha para ver o que vocês estão achando do texto. Su, teve uma hora que você falou ali que às vezes as pessoas vão para um ambiente não muito agradável por causa da vibração. Às vezes não, às vezes também porque as pessoas que estão lá precisam daquela pessoa para lá para trabalhar, para ajudar. Não é Sim, entendi. porque às vezes quando se você se dispõe a ajudar, né, não é só porque tem maus pensamentos, não, mas às vezes você precisa ir lá para ajudar as outras pessoas, entendeu? Pelo menos foi isso que a Graça falou uma vez pra gente, entendeu? Isso é certo, só que aí você não vai sozinha. Você só. Não, nunca vai Então, sozinha. então é para ajudar, você vai sempre com um protetor. É, Agora, mas sozinha, você vai quando você está com pensamentos ruins. Aí você vai sozinha para qualquer lugar. Sozinha, não, às vezes já vem te buscar, mas você vai sozinha também, porque você está ligada naquela vibração. Agora, para trabalhar, sempre vem um assistente, o seu sempre, mentor, né, sempre. para te levar. Então, você vai sim Tanto que para às vezes trabalhar. você tá tão assustada, e aí você, não sei, né? Você toca assim e fala assim, você só tá sonhando. Ou então você só tá, entendeu? Quer dizer, sonhando porque você tá em outro lugar.
né? Então, vai depender muito daquilo que fica, né? Eles falam que a gente também fica com aquela sensação quando acorda, que aí já fala assim, Aham. acorda cansada, às vezes, porque no sentido de ter passado por situações que te cansaram de uma Pensaram, maneira, é vamos dizer, verdade, não é verdade. física, né? Você foi só o espírito, mas Aham, de qualquer maneira cansa o espírito, a mente está no espírito, aham, então você volta aham. às vezes. Agora, para o trabalho, eu acredito que a gente não volte tão então, assim, né? Ah, meu Deus, que sonho ruim é esse? Porque, na verdade, o sonho também, gente, tem que lembrar que não é só sonho espiritual, tá? Ah, Isso tem que lógico. deixar claro. Porque muito se fala, ah, sonhou porque você encontrou. Tem sonhou com alguém que desencarnou, tá desencarnado. Você encontrou com ela? Às vezes não. Às vezes você sonhou porque você lembrou. Ao longo do dia, eu vejo isso comigo algumas vezes. Se eu falo o nome de alguém, ou se eu hoje em dia, então, vendo esse negócio de internet, volta e meia a gente vê uma pessoa, né? E aí passa, que negócio, sabe? Pum, vou rodando o dedo, rodando. E aí aquela pessoa apareceu, pum, aquela foto rápida. Às vezes aparece um sonho e você não encontrou com a pessoa, nem encarnada, nem desencarnada. É porque algum registro no cérebro, que ninguém sabe até hoje como é que funciona essa história do sonho. Nós aqui, espíritas, sabemos que também temos os sonhos em contato direto. Só isso que as pessoas que não entendem, não estudaram espiritismo, não têm essa ideia na cabeça para eles. Mas acontece que para nós temos certeza que isso acontece. E tem sonhos que você vê. Vocês vão ver agora na próxima parte, que a irmã Angélica vai falando: olha, fica lembrando isso aqui, hein? Lembra disso. Então tem momentos que eles fazem frisar. Mesmo assim, a maioria não aguarda muito, porque às vezes a pessoa também é mais displicente, né? Aquela história do pensamento, você não vigia, não fica observando o que você pensa, você acaba bloqueando algumas coisas. Mas eles fazem, né? Aqueles sonhos, você lembrar bem, coisa e tal. Mas tem Às vezes vezes que você não lembra de nada. não lembra de nada, que é a grande maioria. Os sonhos que a gente lembra é um flash de uma palavra, às vezes, Aham, aham. uma foto que aparece. Agora, os sonhos que não são bons, como o caso está contando dela aqui, né, da Áurea. Ela vai e encontra com o pessoal que ela está. Que ainda continua, ela vai ao longo do tempo que eles vão mostrar isso. A gente tem, na nossa semana passada, nós falamos o exemplo do Divaldo. 40 anos lá com aquele máscara de ferro, o cara, né? Fernando, eu sei que você vai cair, eu sei que você não presta, para depois, no final, ele pegar e ficar com a mãe, né? Adotar a mãe do máscara de ferro, e depois ele pegar e ficar conseguir mudar a mentalidade daquele obsessor. Então, assim, com isso, a gente vê que mesmo você, como a menina aqui, a Áurea, tá fazendo, tá ajudando ela, né? Continua. Pelo menos eles não estão cercando ela na hora, né? Que ela vê muito saber quando tá dormindo. Então, essas influências que a gente sabe que pode acontecer. Agora, não é aquela obsessão, como falou já, né? Aquela obsessão profunda, que você fica lá, como Argos, né? Sofrendo fisicamente e sofrendo horrores porque você mesmo não está ajudando a se melhorar. Que a gente sabe que para sair de uma obsessão séria, praticamente a principal situação que você tem que fazer é a sua transformação moral. Se não fizer, não vai para frente, né? Então aí está essa observação. A Denise falou bem que a gente pode sair para trabalhar, por exemplo, no umbral, fazer o que for. Só que aí nesse momento eu acredito que a gente se sinta melhor do que você ficar ali sofrendo, né, chorando e vendo os lugares, porque mostra ali que a hora você ia para o lugar e vai ver, tá vendo? Porque ele está indo para os locais onde estão os espíritos que ela né, maltratou, vamos dizer. Então ela tem ali uma visão não muito boa, e por isso que a pessoa fica com comportamento. No dia seguinte, está lá, se sente mal, falou que até alergia ela tinha, né? É o caso, né? Fica bem complicado. Quer mais? Mais alguma dúvida aí? Aqui eu achei que assim, a gente tem as coisas sobre a adoção, uma coisa interessante que a gente vê ali, mas em relação para nós, né, as principais, vamos dizer, os principais conselhos aqui, a gente também, para quem é médium, trabalha com mediunidade ostensiva, vai entender que às vezes fica com essa situação de sentimentos contraditórios, às vezes não se sente muito bem, isso acontece, e que essas modificações de comportamento e humor, a pessoa tem que perceber, ele tem que estar ali alerta. Então, que você, né, como fala, a pessoa tem que aprender, o médium tem que aprender a se segurar, né, para poder não ficar descontando, vamos dizer, descontando nos outros, aí criando, como falou, um ambiente de desagrado ou mal-estar à sua volta. Porque a pessoa cada hora quer falar uma conduta moral alterada e, e os outros não entendem. Por que, que ele, né, fez assim? E a Áurea, absorvendo esses fluidos, ela também estava se sentindo, sentia, mas ela tinha, como coloca aqui, sempre com a ajuda dos mentores, que jamais nos deixam a sós. Então, ela sempre estava com ajuda. E com isso,
ela tinha que continuar com renúncia e abnegação para aproveitar isso, porque tanto, mesmo com essas influências, como eu coloquei ali, as oportunidades são reparadoras. Então, ela passando com renúncia e abnegação, ela ainda fica partindo mais um degrauzinho para poder saindo com uma experiência, né, melhor. E ela estava sempre canjeando amigos. E ao mesmo tempo com essas proteções, né? Como fala, gerando ondas concêntricas, olha só a ideia, ondas concêntricas de defesa em torno dela. Então forma aquela psicosfera em volta dela, aquela atmosfera que fica de vibração boa, e aí não é qualquer espírito que chega perto, né? E com essa agora eles estão ali para adotar a criança, sempre sendo instigada, né? Inspirada pela benfeitora, fez com que ela escolhesse aquela criança que agora é o Felipe reencarnado, e ele faz as considerações sobre a pessoa que é adotada, né, que é diferente. Mas na verdade ali eles estão estranhando o Rafael, porque a gente sabia, né? Ele falou na reunião, quando ele teve a reunião para resolver. Falar, eu estou vencido, mas não convencido. Ele não estava lá assim, perdoei vocês todos, tá todo mundo bom, agora vamos ser filho, pai, eu vou ser seu filho. Não foi bem assim que aconteceu. Ele aceitou, de tanto que a irmã Angélica falou com ele que ia ficar sofrendo, ele mesmo ia forçar a barra, ele mesmo ia continuar sofrendo. Então ele aceitou vir como filho desse casal, né? E trouxe todo mundo para participar dessa reunião, todo mundo envolvido na história. O Maurício, que é amigo dele, aquele médium, esse Venceslau, que ajudou, o outro lá da cidade do interior, que eles trouxeram a história dele, que também tinha a ver, tal do Antônio Fernandes, o Carlos, que está ajudando o Venceslau nessa instituição, o Richard, que apareceu agora no final, né, para mostrar que ele também, porque esse Richard, vocês vejam bem, ele matou ele, o Agro matou esse Richard, e ele não ficou com raiva. Tanto que ele está encarnado, casou, entendeu? Ficou ali, estava mantendo ali. Disse que conseguiu, que encontrou a Áurea, porque ele foi marido da Áurea, né? Encontrou a Áurea, mas ele soube se controlar, porque ele viu que ele agora ele tinha a doutrina espírita, ou seja, talvez ele tenha sentido uma quedinha, assim, alguma coisa, mas ele viu que não era aquilo, que ele tinha que continuar a vida dele. Então, assim, tudo isso colocado muito interessante, né? Pra gente ver que todos eles estão sendo, cada pessoa com a sua história vindo para agora. Eles vão continuar esse caminho juntos. Por isso todo mundo foi para lá. O pessoal foi parar nessa reunião espiritual, pelo sono fisiológico, desdobramento, porque todos eles vão estar sendo continuar essa história. Ninguém vai ficar sozinho ali. Eles estão num grupo, né? Então, estão todos juntos. E aí isso aí foi uma colocação. Denise, fala, tá, levantou a mão? Eu estava saindo da tela, fala. Não, é porque você estava falando, quando você falou da adoção, eu achei super interessante também as opções que você deu de adoção. E essa opção de uma pessoa que não estava pensando e de repente abandona uma criança, os espíritos bondosos vão lá arranjar uma família para criar aquela criança. Nossa, que coisa mais. Porque eu tenho uma tia que adotou três crianças, né? Então, eu acho assim, muito interessante esse tipo de informação que você tem, né? Sabe? E foram crianças assim abandonadas, mínimas, com dias, entendeu? Sabe? E tinha uma amiga que a mãe pediu para ela segurar na rua, né? No colo, e foi embora correndo. E ela não sabia o que fazer com aquela criança. E acabou adotando também. Imagina, né? E assim, ela era muito maluquinha, a mãe adotiva, mas apaixonada pela criança. E já tinha cinco filhos, eu acho que tinha, cinco ou quatro, eu não lembro. E mesmo assim adotou. Eu achei muito interessante essa tua informação. Muito legal mesmo. Eu também achei legal quando eles trouxeram na live, né? Porque assim, a gente pensa, não, eu até falei isso na semana passada, eu falei, bom, a gente sabe que isso tudo tá programado, né? E coisa e tal, mas não, esse pedaço aí não estava programado. Então eu achei interessante, eu falei, olha só, uma alternativa providencial diante de desdobramentos imprevisíveis. De decorrência de um livre-arbítrio. De livre-arbítrio de quem? De quem era para ter criado o filho. E aí aquele espírito estava programado para ele passar por aquela experiência de ser abandonado, de ficar numa instituição qualquer? Não. Então ele teria. Agora eles conseguem arrumar um pai, uma mãe, né? Que no caso, às vezes, os dois, umas pessoas que vão adotar essa criança para que não passe por situações.
de aflição maiores, porque aquele espírito ele não merecia. Ele tem lá um histórico que era para ter uma, né? Não vai ser igual, foi programado, mas pelo menos não vai sofrer uma situação pior. Então eu achei legal isso, realmente foi uma dessas das causas, né? Que é você, o planejamento reencarnatório original, que ela estava programado mesmo, e às vezes você participa disso ou não, ou seja, eu digo assim em relação ao filho, né? Porque o pai e a mãe, quando está programado, é porque o pai e a mãe vão adotar. Agora, quando o espírito vai ser adotado, aí acontece que o espírito pode não ter aquela lucidez. Nós já sabemos que várias vezes a gente não escolhe o nosso. A nossa reencarnação, como é que vai ser? Quando a gente tem alguma lucidez, consegue escolher família, local, que tal, algumas coisinhas, mas se o espírito está completamente desequilibrado, ele não tem capacidade. E aí ele vai ser, os programadores, os nossos benfeitores, vão falar para eles. Às vezes ele vai até aceitar, mas fala, olha, vai ser assim, tu vai nascer em lugar tal, com a família tal, e pronto, vai ser pobre, vai ser rico. E isso a pessoa não tem como escolher. Esse é o primeiro, né? Reparar os erros, que é o caso aqui do Argos e da Áurea. Essa alternativa com desdobramento imprevisível, ninguém contava, e as coisas aconteceram. Livre-arbítrio tem para isso. E aí tiveram que arrumar uma família para essa criança. E aí sempre é um meio de educação, para evolução, e um instrumento de elevação espiritual para os pais, porque eles vão aprender a amar. Então, pela maternidade e paternidade, que é uma das maiores missões, a missão que fala assim, a gente fala, qual é a missão dos espíritos? Eu acho engraçado que no livro dos espíritos tem, e eu vejo às vezes, né, como eu fiz esse estudo, eu frisei bem essa missão de ser pai e mãe, que eu achei importante, estava lá colocado. Eu vejo um monte de gente perguntando, mas qual é a missão da sua vida? Não sei o que, e a pessoa que é mãe e pai, ou que está fazendo uma palestra, ela não coloca que a paternidade e a maternidade é uma missão do Espírito, e é uma missão, né, que não é para qualquer um, quem é pai e mãe que sabe, e a pessoa aprende a amar incondicionalmente, pelo menos aquele Espírito ali, né? E a gente também, isso é um instrumento de elevação espiritual. Então, vindo com essa sequência desses itens aí da adoção, a gente aprende um monte de coisa, né? Você vai ter o aprendizado mútuo e o crescimento também mútuo, e é muito interessante. Achei também muito legal eles colocarem isso. Por isso que é bom a gente tá, né? Por exemplo, a gente vai ficar estudando o livro sozinho, gente. Eu acho muito legal, a gente estuda aqui, mas a gente nunca estuda sozinho, né? Porque eu trago. Eu ouvindo essa live, e às vezes até do Marcelo Show também, essa live da turma da Sueli Caldas, o pessoal tem experiência né? Ali a turma ali já trabalha com mediunidade há 30, 40, 50 anos, dependendo, né? Que o pessoal muito antigo. E as experiências deles vão vindo para a gente como acrescentando no texto do Miranda, né? E aí a gente consegue entender, absorver, pegar aquela experiência com mais profundidade, porque é muito interessante o que eles trazem. E aí a gente não pode ficar só lendo o texto, porque se perde muito, né? Nossos comentários aqui são comentários simples, baseados em alguma coisa que a gente está lendo, mas cada um com a sua ótica, que é muito legal. Um vê uma coisa que traz para a gente né, uma experiência de trabalho mediúnico, ou trabalho da própria vida mesmo. Então isso é muito legal, porque é por isso que precisa estudar em grupo, porque a gente acaba aprendendo muito. Bom, quem mais fala aqui? Então, alguém que sumiu aqui, acho que foi a Carla que caiu. Mas tudo bem, eu vou passar então. Você falando, desculpa, te Tá. interrompi sem levantar a mão. Você Não, falando dessa importância de ser pai e ser mãe, quantas vezes os filhos da gente dão aulas e banhos na gente e a gente fica assim, não é verdade? Sabe? E isso sem ser espírita, sem ter religião nenhuma. exatamente. É assustador isso. É bem, realmente, é assustador. Mas assim, aí pelo menos a gente já fica feliz, que pelo menos a gente está aprendendo, que é um espírito que pelo menos está com uma outra, vamos dizer, está fazendo uma ideia para ampliar, né? Que não está nos fazendo para a gente ficar mais, ah, meu Deus, o que é que eu fiz de errado com esse filho? Não, é o contrário, eles estão nos ajudando, né? Ó, deixa eu ver aqui, vou passar então, pela hora, vou passar então para o resto do texto para a gente comentar mais, depois que a gente vai fazer um apanhado geral. E a gente comenta mais. Alguém quer falar alguma coisa mais, alguma coisa sobre essa primeira parte, que ninguém levantou mais a mão? Então vou lá continuar o texto aqui. Continuando aqui, a gente parou aqui quando, vamos ver onde nós paramos. Tava todo mundo, já acabou a oração, né? E aí agora vai começar a irmã Angélica falando, né? E conversando com todos eles. Então o Rafael, ex-Felipe, recebeu especial atenção da benfeitora. E vimos-lo reassumir
a aparência anterior ao corpo. Ou seja, ele estava em bebê, chegou bebezinho, dá para entender, né? Que falou que estava com ele na mão, no colo, e agora ele reassumiu a aparência anterior ao corpo, que era de Felipe, lógico, agora abrandado por lucidez relativa, que está com uma lucidez, está mais brando, né? Agora está menos invocado, que o auxiliaria no arquivamento daquelas ocorrências, para recordá-las no momento próprio, no futuro. Então, a irmã Angélica fez com que ele voltasse para, no caso, né, o espírito ali, que a criança já nasceu, mas a gente sabe que isso acontece, que no plano espiritual eles podem se manifestar com uma idade diferente do que está na carne, e aí ele, para ele arquivar essas ocorrências com um adulto, né? Porque se fosse só um bebezinho, talvez, o que, que ela está dando a entender aqui? Que ele, como adulto, vai guardar mais e vai guardar isso na mente do espírito. Então, fala que quis auxiliar no arquivamento das aquelas ocorrências para recordá-las no momento próprio, no futuro. Sendo assim, a abnegada, a abnegada discípula do Cristo considerou: filhos queridos, aqui estamos reunidos para encerrar um doloroso capítulo de suas vidas, ao tempo em que se abrem novas oportunidades favoráveis para o porvir. Ao ontem de sombras e de ódios, sucede-se o amanhã de luz. Ao passado de sofrimentos e malquerenças, sobrepõe-se o futuro de ternura e realizações edificantes. Tudo agora são promessas que lhes cumpre transformar em felizes realizações. Então a gente sabe que é promessa, né? Aí é aquela história, tem o livre-arbítrio, pessoal já sabe que pode que pode ser modificado. Então, a gente, tudo agora são promessas, que deve se transformar em felizes realizações. E aí ela endossa as suas preces e as intercessões dos seus abnegados guias encontraram ressonância e aval da misericórdia divina. Então, além da intercessão deles, que a gente sabe, né, e no caso aqui a gente sabe que a Joana de Anjos, que era a irmã Angélica, que vem desde, a história nos conta que vem desde a época de Francisco de Assis. Você vê que a gente sabe que eles estão ligados, foram chamados na época de Francisco de Assis, e a irmã Angélica naquela época já juntos eles, por isso que ela está ali acompanhando, porque ela já está acompanhando esse grupo espiritual desde aquela época, 1200 e pouco, depois eles vêm em 1400 e pouco, aí morte, depois 1600, 1800 e pouco, morte, mata, continua todo mundo, e agora, nesses anos de 1900 e pouco. Então essas peças que as pessoas fizeram, porque muitos ali já estão modificados bem, e as intercessões encontraram ressonância, ou seja, conseguiram, né, o aval da misericórdia divina. Surge um dia superior e diferente, que deve ser vivido em clima de amor, sob a tutela do bem, a ser incorporado ao dia a dia de cada um em particular e de todos em geral. Dificilmente repetir-se-á esta ímpar concessão superior. Então, assim, tá juntando o mesmo grupo todo, né? De uma maneira que eles acompanhem essa etapa da vida aí juntos. Dificilmente isso vai acontecer. Portanto, aproveitem-na. Arquivem em suas memórias com carinho todos esses momentos, a fim de que eles sejam recordados quando dos testemunhos das horas em que a deserção se apresentar como única solução para os dias de sofrimento. Então, nesses momentos, eles vão ter algum suporte, né? Uma lembrança de que não, eu tenho certeza que eu estou parado. Alguma coisa vai aparecer, porque eles lembram na época dos seus testemunhos. Tem que recordar. Não vão recordar, como já sabemos, da reunião do jeito que foi, mas vão recordar desse amparo, né? Ou vão se sentir mais, com mais proteção, vão se sentir mais seguros com a história, né? Tem uma proteção ali. Não ficarão indenes à luta, nem viverão em regime de exceção. Então, não vão ser isentos de luta e nem viverão em regime de exceção nas batalhas de crescimento para Deus. Virão, como é natural, os mais difíceis períodos. A partir de então, porquanto agora já se encontram armados com os recursos necessários para que sejam enfrentadas as dificuldades maiores. E aqui, basicamente, esses recursos necessários, nós vamos sempre lembrar que é um grupo que tem a doutrina espírita, que tem o conhecimento da doutrina e pode conseguir, toda vez que necessitar, ir lá e pegar aquele instrumento, aquele recurso, que é para enfrentar as dificuldades maiores.
Não se recusem ao serviço do Cristo, pelo bem de vocês próprios. Todos sabem das tarefas que devem executar. O livro da vida, no qual estão os feitos e as orientações do crucificado sem culpa, deverá constituir-lhes o roteiro, conforme as elevadas interpretações de Allan Kardec, o embaixador que foi enviado para restaurar-lhe a autenticidade e pureza. Vivenciem o amor e o serviço de elevação pessoal. Passo primeiro para a libertação geral. Não temam nunca, seja em que situação estejam elaborando. Então, esse é um aviso para todos nós, né? A gente lembrar sempre, não devemos temer nunca. Sabemos que estamos amparados, sabemos que da proteção divina, do nosso mentor. Então, não temer, porque o medo é inimigo da paz. Estabeleçam metas próximas de realização. Esses avisos são para todos nós, né, gente? Não é só para eles lá, não, né? Estabeleçam metas próximas de realização, até alcançarem, passo a passo, a grande meta que é a felicidade. Evitem o fermento da maledicência, nos comentários fraternos, em seus cometimentos redentores. O mal que lhes façam não mereça comentários, a fim de que não resultem, por sua vez, em males maiores. Então, nunca pagar o mal com o mal. A gente sempre tem que saber, nós sabemos que temos que devolver ao mal, temos que devolver o bem. Apoiem-se na oração e no trabalho. A paisagem mental luarizada, iluminada pela prece e o sentimento vinculado ao dever no serviço, podem ser sitiados pelas forças da obsessão, mas nunca tombarão nas mãos dos pertinazes perseguidores. Então, é aquilo que a gente já comentou. A pessoa pode estar fazendo, está seguindo, cuidando, um dever, né? É um trabalho, um serviço elevado e tudo, prece, mas momentos alguns de irmãos que estão, não somente aqueles de outra existência, não. A gente lembra aqui que não é somente o espírito que nós estamos trazendo como adversário de outras existências que vão nos influenciar, vão ficar ali jogando aquelas ideias. Também aqueles no momento da nossa fraqueza, vai falar aqui já já. E no momento que a gente estiver triste, estiver se lamentando, aí estiver ali com medo, e aí nesses momentos vem os irmãos que estão naquela mesma sintonia para o quê? Para começar a colocar na nossa mente as ideias. É isso mesmo, é muito ruim isso, né? A vida não dá para viver assim não, aí é melhor a gente morrer e começa com essas ideias. Então, mesmo que você esteja ali sendo voluntário, como nós aqui, que muitos vão para a casa espírita, outros voluntários de qualquer congregação religiosa, a pessoa ela pode ser sitiada pela força da obsessão, mas nunca vai tombar, porque se a pessoa estiver toda hora lembrando dos seus recursos, ela respira fundo e levanta a cabeça e continua, né? Ajudem-se em todas as situações. Quando os companheiros nos auxiliam reciprocamente no clã íntimo, é certo que não poderão participar da solidariedade que abrange o programa de todas as criaturas humanas. A sua força reside na sua fraqueza. Agora, olha essa frase. Onde esteja, nós falamos isso na semana passada, tinha um texto que falava isso, da fraqueza, e que a pessoa, que o obsessor vai pegar nas nossas fraquezas. Não sei se vocês lembram. Então aqui fala, onde esteja o ponto vulnerável, aí está a brecha perigosa para a implosão destrutiva das realizações. Então, qual é o nosso ponto vulnerável? Qual é a nossa fraqueza? Aí ela vai dar a irmã vai dar uns exemplos aqui. A volúpia do sexo, do dinheiro, do prazer, dos sequazes da vaidade, do orgulho, da violência, ao lado do amor próprio, da insensatez. Devem merecer mais amplos recursos de cuidados e precauções para combatê-los. Tenham cautela com a luxúria e o sensualismo sempre em voga. E isso a gente já sabe que esse livro já tem, quanto a gente já viu aqui, já, sei lá, mais de 40 anos, não me lembro bem, e tão mais de 40 anos aí. Na época já tinha luxúria e sensualismo em voga, imagina agora do jeito que nós estamos aí com todas essas redes sociais que ficam instigando isso tudo. Na verdade, aqui ela vai falar das pessoas que aparecem na vida da gente, tá? Que já teve também, no outro livro a gente já estudou sobre isso, que são almas doentes, que vão, e também nesse livro aqui comentou também, que muitas almas doentes lhe pedirão apoio na sua demência e desvario. Elas estão desequilibradas, com demência e desvario. Em nome de uma ternura e de um afeto
que na verdade são desequilíbrios. Então, se as pessoas chegam perto, aí ela fala: resguardem-se no pudor e no comedimento, evitando, por outra forma, de estimular, de inspirar e de sustentar as paixões dissolventes que se espalham e vencem muitos que lhes tombam nas malhas. Então, aquelas pessoas que chegam fazendo elogio e começam, né, a ficar jogando conversa por cima de você, e aí fica inspirando, estimulando aquilo ali, um apoio, na verdade, uma ternura, um afeto que, no fundo, é um irmão nosso que está desequilibrado. E aí a gente não pode ficar dando, que fala, se resguarda no pudor e no cometimento. Porque senão você acaba. E aí, sem querer, você pode estimular essa pessoa e sustentar essa paixão dissolvente. Sem querer, às vezes, fica às vezes querendo, né? Que às vezes a pessoa está se sentindo, né? Eu sou orgulhosa, vaidosa, e acaba sustentando ali e acaba tendo problemas mais na frente. E ela vai falar: todos nós estamos sendo chamados ao bom combate, ao labutar do bem operante contra o mal desagregador que ainda predomina nas criaturas. O pão do Espírito será recebido na libertadora doutrina, que abraçam e que deve ser conduzida com dignidade e sacrifício. Somos filhos da luz. Vivamos todos, portanto, em claridade eterna. Nesse momento aqui tem um trechinho desse livro que eu falei, tem que botar aqui agora, que eu achei tão interessante. Foi um comentário que eu vi numa palestra. Foi até o Haroldo Dutra que cita que nesse livro de Kardec, que a gente praticamente ninguém conhece, eu até já baixei, então eu tenho vontade de mandar para vocês, acho que eu vou enviar o PDF desse livrinho, é um livrinho pequeno, que é muito interessante, é, que se chama O Espiritismo em sua expressão mais simples. Que Kardec escreveu depois que já tinha escrito acho que os 4 livros todos, acho que em 62, acho que estava faltando ele já tinha escrito os 3 primeiros. E ele escreveu para dar para as pessoas entenderem melhor, né, que é um texto mais simples, né, por isso que é a sua expressão mais simples. E ele fala aqui nesse livro, na introdução, que o Espiritismo suaviza o amargor das aflições da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro, detém o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Por isso mesmo, ele torna felizes aqueles que dele se compenetram. Então ela fala aqui que eles estão com a libertadora doutrina, que vai ficar ajudando eles, né? Aí, no chamado ao bom combate, nós temos isso aqui, nós todos, né? Não só eles, né? Temos isso aqui como uma base. E aí, com isso, conseguimos suavizar as aflições, acalmar desespero, agitar agitações da alma. Então, tudo isso que está escrito aqui, nós temos isso, né? Como, vamos dizer, podemos conferir aí, comprovar essa história. E aí fez um silêncio, espontâneo, e a irmã Angélica tomou Felipe pelas mãos, e agora, né, formato de adulto, e o aproximou de Argos e Áurea, que os abraçaram comovidamente. Maurício, aquele amigo do Agro, aquela história que ele não ficou no grupinho, ele está agora com outro grupo, tendo uns outros comportamentos, mas agora já conhece a doutrina, né? Aí ele foi trazido ao pequeno círculo, no caso dos 3, e a mensageira acrescentou para ele: Filho, aproveite essa ditosa oportunidade hoje, sem reticências, sem receios, sem dubiedades. Avance com a verdade e ficará liberto, porque ele ainda está no caminho ainda, né? Não está resolvido. Deu a entender que ele vai continuar, né, lá com seus tropeços, mas já tem pelo menos a doutrina espírita para iluminar o caminho. E aí o Miranda fala que uma emoção superior dominava-me e podia observar que todos vivíamos momentos culminantes de nossas vidas eternas. Novamente o órgão, dedilhado com mestria, passou a espazir uma melodia que eu não sabia identificar, extasiando-me. Aos seus acordes maviosos, a irmã Angélica, finalizando aquele capítulo das nossas existências, assim orou: Mestre incomparável, os desbravadores do futuro encontram-se dispostos para a tarefa. Reconhecendo a própria fragilidade, sob o peso de erros clamorosos que necessitam de reparação, suplicam-te o auxílio constante, a fim de que não caiam nos abismos que deverão transpor. Bandeirantes de outras experiências malogradas, retemperam o ânimo com vistas aos cometimentos novos que irão enfrentar. Mergulhados nas sombras do esquecimento, muitas vezes titubearão diante do que devem realizar, sem saberem como fazer.
inspira-os e guia-os, auxiliando-os na escalada superior. Equivocaram-se antes. No entanto, agora se recandidatam ao serviço com otimismo. Deliquiram, sim, todavia assumem a responsabilidade e preparam-se para ajudar os que lhes sofreram a sanha. Fugiram ao dever, sem embargo, voltam vencidos, porém resolutos, para refazerem os caminhos já percorridos e seguirem adiante. Nada dispõem para oferecer-te, senão o sentimento de amor que esperam dedicar à tua causa no mundo. Não te pedimos que sejam atenuadas as provas, antes suplicamos forças para vencê-las. Tu, que és a vida, seres o alento de vida, permanecendo neles, a fim de que possam sobreviver nas lutas contigo. Para eles, amanhece dia novo. Sê-lhes o sol de luz fecunda, clareando-os interiormente, para que jamais haja trevas em suas mentes e corações. Despede-os, Senhor, e segue ao lado de todos nós. Ao silenciar, o órgão aumentou o volume da música divina, enquanto as luzes cambiantes se transformavam em flocos de tenuíssima substância perfumada, que se desfaziam ao tocar-nos, deixando inefável sensação de saúde interior e de paz. Encerrada a reunião, os companheiros encarnados foram recabeados ao corpo somático. Despedi-me do amável Weber, dos amigos Dr. Vasconcelos e Dr. Lustosa. Dona Naide esculou-me as mãos comovida. Mãe do Argos, né? Abracei a irmã Angélica, sorridente e feliz, agradecendo-lhe o apoio e a proteção que me dispensara. E, com o espírito repleto de emoções, rendendo graças, parti, marchando na direção do futuro que me aguardava. Bernardo seguiria comigo. A tarefa estava encerrada. Novos compromissos esperavam por nós. E assim termina o livro. Vamos aqui para os nossos comentários. Basicamente, vamos recordar o que já foi colocado no outro livro, porque a gente tem aqui, né, um roteiro para a prevenção da obsessão. Cada vez, esse roteiro a gente já trouxe há muito tempo atrás, e cada vez eu vou acrescentando mais de acordo com os livros, os capítulos, eu vou botando uns acréscimos aqui, mas a gente tem que ter isso aí, como eu falei, vamos imprimir, deixar na geladeira, deixar no espelho do banheiro, do quarto, porque isso aí é uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando. São nossos recursos, nossos instrumentos. Primeiro, vigiar os pensamentos. Manter os pensamentos elevados, otimistas, com equilíbrio emocional. Vigiar e orar, né, Jesus falou isso pra gente, se vigiar no sentido de observar, observa os seus pensamentos, né? Vamos lá olhar o que está acontecendo. Renovar-se pela oração. Orar, então renovar pela oração. Manter o hábito da oração diária, especialmente na hora de dormir. Então, na hora de dormir, a gente sempre tem que lembrar, pedir para sair para trabalhar, para estudar, né? Praticar a oração de gratidão. E também a intercessória, quando a gente faz pedido pelos amigos, né? Não só pela família, mas para aqueles que pedem, reza para mim, leva meu nome lá para o centro, né? Então a gente sempre, isso também faz muito bem, né? A gente pensa que é só para a pessoa que vai, não, vai e volta. Toda a energia que a gente joga para lá, volta para cá. Então isso aí acaba sendo uma oração por nós mesmos. Educar-se à luz do Evangelho. Vivenciar os ensinamentos de Jesus. Realizar o culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana, tá? Aí 15 minutinhos que você vai, leia aquilo, reflete, porque né, não precisa ter outra pessoa para te assistir, uma pessoa encarnada, porque sempre você fazendo no mesmo horário, sempre, ao menos está o seu mentor e terão outros espíritos ali assistindo, sempre. Então você vai fazer para você, pode ler, alguns falam que tem que ler em voz alta, outros que não. Não precisa ser uma voz tão alta, mas a gente pode ler uma voz que baixinha, mas de qualquer maneira tem que fazer, porque isso aí nesse momento a gente, além de estar estudando, né, o estudo do Evangelho, vai fazendo essas orações, a gente faz a oração inicial e lê um livrinho para fazer uma ambientação antes, lê um trechinho do Evangelho e isso já traz proteção para você, para sua casa e sua família. Fazer, além da leitura do Evangelho, leituras salutares e edificantes, né? Especialmente evangélica e espírita, além de livros que a pessoa queira ler, né, gente? Não é só isso, mas se lembrar que tem que ser uma leitura edificante. Não ficar lendo também textos que não vão te elevar ao pensamento, vai te deixar pessimista, não adianta. Então,
com uma leitura edificante, vai propiciar, assim, a propagação do pensamento elevado e a aquisição de ideias e reflexões nobres. Então, essa é a ideia, que a gente vai elevar nosso pensamento enquanto está lendo, né? Faça bem, salutar. E ideias, e nisso você propaga esse pensamento. E vai ter aquisição de ideias e reflexões nobres. Assistir vídeos e programas de conteúdo elevado e distinto. Também tem que prestar atenção nisso. Praticar diálogos otimistas e positivos, debater questões sadias, participar de convívios amenos. Então, o debate é de questão sadia, né? Ficar discutindo, cada um querendo impor a sua opinião, com intolerância, né? Com situações do dia a dia, e com brigas e comentários que não, já falamos ali fora. O mal a gente não tem que comentar, nós falamos ali antes. Diálogos otimistas positivos. Aí tem um trechinho aqui antes de continuar, um trechinho que eu peguei agora também, acho que foi até agora no Congresso, que eu fui Juiz de Fora, foi citado isso lá, e é do livro Vozes do Grande Além, de Emmanuel, Chico Xavier. O texto é a ideia. Aí eu peguei um pedacinho que é interessante. A ideia é um elemento vivo, de curta ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma. Então, a história aí está sendo a ideia e o pensamento, né? E que, exprimindo criação nossa, então, teu pensamento se exterioriza e forma uma criação, ela forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos imprimir. Então, por isso que prestar muita atenção no que estamos pensando, a ideia, porque dali vai formando, a criação vai se formando e a gente sabe que formam figuras, né? Formas, pensamentos, já estudamos até. Não nos esqueçamos que nossos exemplos, nossas maneiras, nossos gestos e o tipo de palavras que cunhamos para uso de nossa boca geram ideias, que a maneira de ondas criadoras vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade de sentimento e pensamento que lhes infundimos, levantando-nos para o triunfo ou impulsionando-nos para a derrota. Vamos prestar atenção que vai e vem, né? Em forma de ondas criadoras. Evitemos o calão, que é a linguagem grosseira, né? Que dirá o baixo calão, que as pessoas falam de baixo calão, o calão já é uma linguagem grosseira. A queixa, a irritação, o apontamento insensato, a gíria deprimente e a frase pejorativa. Não apenas em nosso santuário de prece, né, na casa espírita, em qualquer lugar, ou em casa, mas em nosso intercâmbio vulgar, no dia a dia. Porque toda expressão conduz à inspiração e pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Então você está falando, está conduzindo a inspiração do próximo. Isso é uma autoria indireta. No momento que você vai fazendo, né, esses tipos de queixa, apontamento insensato, frase pejorativa, isso, falando mal dos outros, do governo, seja lá o que você quiser comentar, isso é uma expressão que conduz à inspiração do próximo. E nós pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Realizações, realizar ações de. Isso aqui a gente agora, então, isso aqui terminou o texto do Emmanuel, né? Aí, continua as nossas dicas ali para o trecho aqui, ó. Roteiro para a prevenção da obsessão. Realizar ações dignificantes e de beneficência. Auxiliar e beneficiar o próximo. Praticar a caridade material e moral. Tem a diferença, né? Se é material, vou dar alguma coisa. Questão moral é eu dar atenção, carinho, escutar o próximo nos momentos que preciso, acolher uma pessoa. Realizar um trabalho no bem, um trabalho de voluntariado, seja qual for. Solidariedade, gentileza, sempre visando a fraternidade universal, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, e aí não existe quem está de um lado, quem está do outro, quem é da esquerda, quem é da direita, quem é ao lado do governo, que mal do governo bom. Todos são nossos irmãos. Temos que rezar por todos aqueles que a gente considera que estejam lá equivocados e perdidos, equilibrados, e a gente está ali visando essa fraternidade universal. Todo mundo, todo aquele mesmo, qualquer pessoa que você imaginar, que você veja que não, nessa daí não serve, serve sim. Vamos ter que estar visando essa fraternidade. Esqueçamos-nos para servir. Uma outra coisa que a gente pode fazer para, né, ser ali uma contra-obsessão, no caso ali, né,
como a gente chama aqui, meu Deus, o nome toda hora eu esqueço. É a prevenção, né? É o antídoto que a gente já falou no outro capítulo. É frequentar um centro espírita para ouvir as palestras. No nosso caso aqui, né, que é o centro espírita, que é básico de todos nós, para ouvir palestras, receber aplicação de recursos fluídicos, seja através do passe ou da água magnetizada. E para quem não vai ao centro espírita, qualquer religião que a pessoa vá sempre ali, receber a palavra de Jesus, né? Estar em contato com pessoas que estão lhe inspirando o bem, e isso também vai ajudar. Estudar, buscar o conhecimento da doutrina espírita. É importante colocar em prática o que nós estamos estudando. Sempre falamos isso aqui, né? Sempre. Buscar o autoconhecimento para realizar a autotransformação moral. Esforçar-se para a melhoria e renovação íntima. Observar as próprias reações no convívio cotidiano, a hora que a gente está convivendo. A gente sabe que a gente só evolui quando está em contato com o próximo. Sozinho, lá no alto da montanha, só fazendo oração, a gente não vai evoluir mais rápido que o outro que está no dia a dia, ali no tal do bom combate, como falou ali. Observar suas reações e analisar sob a ótica cristã. É importante fazer uma autoavaliação periódica, com o objetivo de educar as emoções e os sentimentos. Meditar refletindo nas virtudes que deseja desenvolver. Nós já trazemos todas as virtudes latentes, como pequenas sementes dentro de nós, que é a nossa essência divina, esperando apenas que as cultivemos. E terminando, achei hoje aqui também esse textinho, recebi hoje aqui para o estudo que a gente vai fazer. Aí eu coloquei a Revista Espírita de maio de 1866, a mensagem de Luiz de França, quando fala que o Espiritismo obriga. Então, o Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Então, os que se dizem seus adeptos não podem subtrair-se às obrigações que ele impõe. Essas obrigações são de duas ordens. A primeira concerne o indivíduo, que, ajudado pelas claridades intelectuais que a doutrina espalha, pode melhor compreender o valor de cada um de seus atos. Melhor sondar todos os refolhos, consegue melhor sondar todos os refolhos da sua consciência. Consegue melhor apreciar a infinita bondade de Deus. E a segunda ordem das obrigações do espírita, que decorre necessariamente da primeira, e a completa, que é a do exemplo, que é o melhor meio de propagação e renovação. Daí a obrigação moral de conformar sua conduta com a sua crença e de ser um exemplo vivo, um modelo, como Cristo foi para a humanidade. Não é o caso da gente ser igual ao Cristo, mas que nós temos que ser um modelo para que os outros vejam a parte dessa moral cristã que nós temos que desenvolver, né? O Espiritismo não é senão a aplicação verdadeira dos princípios da moral ensinada por Jesus. Ele vem, como o cristianismo bem compreendido, mostrar ao homem a absoluta necessidade de sua renovação interior, pelas próprias consequências de cada um de seus atos, de cada um de seus pensamentos, porque nenhuma emanação fluídica, boa ou má, escapa do coração ou do cérebro do homem sem deixar uma marca em algum lugar. Achei perfeito, é isso, o Luiz de França falou uma coisa que a gente fala, mas eu achei impressionante como ele resumiu. Nenhuma emanação fluídica, boa ou má, escapa do nosso coração, né, do nosso sentimento ou do cérebro do homem, sem deixar uma marca em algum lugar. Vai deixar uma marca boa ou uma marca má. Então temos aqui também, fechando aqui o pensamento aí, a síntese da justiça divina, que é a cada um segundo suas obras. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então cada um é o construtor do seu destino. Cada, como ele falou aí, cada pensamento, cada ato vai fazer o quê? Vai dar consequência em algum lugar. A gente pode ver, às vezes, nessa existência, pode ver na próxima. É isso que a gente tem que prestar atenção. Terminamos, então, o texto e os comentários. Agora é com vocês, gente. Tem 15 minutos aí para falar à vontade. Comentem, por favor. Essas receitas, né, são muito boas para gente. Dá vontade de colocar assim na geladeira, no imã de geladeira, para a gente não esquecer de tudo que a gente precisa fazer para. É difícil, gente. É difícil, mas não é impossível, né? A gente
A gente sabe que eu acho até que a gente tá num momento assim que eles estão sendo a espiritualidade está sendo muito boazinha, né? Está sendo muito boazinha de amenizar as coisas pra gente. Aí eu vi um vídeo de um grupo de meninas. Uma vez você até me passou, Sultana, eu acho que é esqueci o nome. E aí, Espiritizando? espiritizando isso. Aí, elas tinha uma menina falando e a outra como o protetor falando, né? E é assim, ai, eu não tô aguentando, não sei o que lá, essa vida. Ué, mas você pediu para passar pelo máximo de provas possíveis e agora tá. Então a gente nem sabe o que que a gente combinou lá, né? É claro que as coisas não são uma linha reta, né? As coisas não vão numa linha reta porque a gente tem livre-arbítrio, a gente acaba tomando decisões que não eram para tomar e mudam um pouco o nosso rumo, mas o espiritismo ele traz para a gente, né, esse norte, né, esse verdadeiro norte para a gente se guiar, né? Jesus com o seu evangelho maravilhoso de luz nos guiando nessa estrada, né? Essas obras lindas que são trazidas da espiritualidade para nos ensinar, né? Nós temos muitas ferramentas para que a gente possa sair dessa situação de sempre, né? Não sei se foi no nosso estudo ou se foi a gente conversando, Sultane, mas assim, a gente vem cometendo os mesmos erros há várias encarnações, né? Há várias encarnações. E aí a gente precisa, né, pelo menos mudar o erro, né? Não, o ideal seria a gente não cometê-los mais, né? Então, a gente acaba voltando para o mundo material, para o mundo de provas e expiações, justamente por isso, porque a gente vive repetindo os mesmos erros. Quando a gente vem com o esquecimento, que é uma benção maravilhosa, porque senão a gente não aguentaria suportar determinadas verdades, que a gente não imagina que a gente tenha feito, né? Aqui enquanto encarnados, mas a gente acaba também esquecendo alguns dos compromissos, né? E aí, por conta disso, a gente toma um rumo errado, um rumo não muito bacana para a nossa vida. Eu não digo assim de crime, nada disso, não. Eu digo até de decisões erradas por impulso, por tomar decisões por impulso e acabar fazendo coisas que podem prejudicar a gente mais para frente, né? Não é só a parte mais grave, a parte, entre aspas, menos grave também nos, nos desvia, né? Nos atrapalha muito. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, essa responsabilidade, que é o que o Espiritismo traz para a gente, a responsabilidade de saber que a gente precisa melhorar, precisa mudar, senão a gente não vai sair, porque a Terra não será em breve aí expiação, mundo de expiações e de provas, a gente vai para outro. Quer dizer, será que a gente não pode avançar um pouco e sair do mundo de expiações e de provas? Saber o caminho a gente sabe, né? Mas ainda estamos naquela luta interior para a gente não cometer mais os mesmos erros. Mas volto a dizer, a gente conta muito com ferramentas, muitas ferramentas, a vinda do Espiritismo foi maravilhosa para o ser humano. Nos tempos de Jesus, né? Aquelas conflitos, aquelas coisas, aquelas brigas por religião, aquela falta aquele vazio que faltava, né? Que Jesus trouxe o Evangelho para trazer a nossa a, a, o ensinamento do amar ao próximo, que foi tão combatida, né, pelos sacerdotes daquele tempo, e a falta, né, que fazia o Espiritismo, com aqueles ensinamentos para nos mostrar que existe sim vida após a morte, que a morte é do corpo, o espírito progride, continua. Isso nos traz um alento e uma esperança, e a gente
não desiste, né? Então isso é muito bom. É isso, gente. É esse livro maravilhoso, né? Miranda sempre maravilhoso. Esses ensinamentos, a gente tem muito que agradecer à espiritualidade, essa misericórdia de continuar insistindo com a gente, mesmo a gente errando, né? Mesmo a gente fazendo Com tudo ao certeza. contrário, né? Tudo ao contrário do que a gente até combinou, né? Poxa, você Com combinou certeza. comigo e tá lá fazendo errado. Está É na isso fila aí. Denise em primeiro lugar e Luciano em segundo. Fala, Denise. A Carlinha estava falando que tem frases e pensamentos que você coloca que dava vontade de botar na geladeira. Eu também estou lendo aquele livro Calma, do Chico Xavier, que for Emmanuel, para dar vontade de colar o livro inteiro. Com Ai, certeza. tu. E outra coisa que a Carlinha também falou é que a gente, que lembra Paulo, né? Que a gente faz ainda o que não quer, né? E deixa de fazer o que a gente quer. Por isso que a gente está aqui, senão não estaria, né? Por isso que a gente está aqui, senão não estaria em outro lugar. Mas a gente tenta. E hoje em dia, eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, Su. É, Senhor, me capacita. Me capacita para eu poder servir você, para eu poder ser exemplo também, porque como o exemplo é uma coisa muito importante, né? Eu peço a Deus sempre que Ele me capacite, entendeu? Para que eu possa ser exemplo, um exemplo bom, Isso. principalmente para o filho, para os irmãos, para o marido, entendeu? É isso. Parabéns, Su, você está cada vez melhor. Estou tão Eu orgulhosa de não, você. né? É o livro que está cada vez melhor. Vamos lá então, agora, Luciano, fala. Boa noite a todos. Eu pareço aquele artista que chega no final do show, né? Que eu É estava isso trabalhando aí. aqui na Casa Espírita, perdoe a todos os meus amigos, tem amigos meus aqui que trabalham, Tereza, Carla, uma galera aí que eu vejo. É, vamos falar para essa parte de morais, né? Como a gente tem na turma lá, o Otávio também da turma. O bom médio, a gente sempre fala que é o bom combate. Santo Agostinho sempre falava isso. Você pega nos livros, o espírito ele falando que o mais interessante é você revisar, que é difícil pra caramba, tudo que você fez naquele dia. Você botar em pauta, que será que o que. Já o fato de nós, espíritos, entendermos quando você faz um ato errôneo e você percebe que aquilo, e você também se desculpa, quando você chega aquela pessoa e você se desculpa, você já está tendo uma boa ação. Às vezes nós somos explosivos, ninguém é santo aqui, tá? Pô, a Tereza, minha amiga, também trabalha em câmara de obsessão, trabalha ali, e a gente sabe como nós somos tentados muitas vezes, coisas acontecem fora da rota. Esses irmãos mexem um pouco também, como a Sultane falou, com a nossa cabeça, alguns pensamentos, graus de irritabilidade. É natural você trabalhar com esses irmãos, isso acontecer. O outro lado é muito inteligente, eles são muito articulados e inteligentes. Por isso que a Sultane falou que o estudo é muito necessário, porque mesmo assim a gente cai um pouco das artimanhas, né? Isso é muito comum, nós somos seres humanos. E o Santo Agostinho falava dessa revisão do pensamento, da questão moral que nós temos. Tem aquela velha frase, né? O espiritismo é perfeito, mas nós espíritas nem tanto. Mas porque nós temos a capacidade, às vezes você chuta o dedinho no armário, vai dar uma xingada. Nós criticamos também, nós temos essa maledicência de criticar, né? Parece que não, porque ninguém eu falo é santo, né? Porque entrou na casa espírita, virou santo, não virou. Ali nós estamos para nos aprimorar. O médio espírita, ele também é um grande paciente, eu me considero um grande paciente, que o espiritismo ele é transformador. A reforma íntima entra na nossa vida justamente porque hoje teve uma palestra, hoje eu trabalhei na terça, e uma palestrante ela colocou até uma coisa muito atual. Legal que o tema, olha só como não existe coincidências, né? Ela falou, não adianta você conhecer o Pentateuco de trás para frente, todos os salmos, se você não externa isso. O espiritismo primeiro ele tem que entrar em nosso coração para depois, como Jesus falava, não é o que entra pela boca do homem que fere, sim o que sai, porque ela externa o pensamento, e o pensamento ele é mais rápido do que a nossa voz. Você pode botar na sua geladeira, por exemplo, 0 a 10 o que você tem que fazer, mas será que você durante o seu dia vai lembrar aquilo? Será que as suas atitudes vamos lembrar, nós somos tentados o tempo inteiro. Por isso que a prece, a oração, o evangelho são grandes remédios a serem utilizados por nós como uma defesa. Mas o nosso pensamento é o verdadeiro antivírus. É ele sim que vai discernir entre um bom pensamento e um... Eu sempre falo, eu já tive... Gente, eu já tive vontade de enganar o mundo, eu sou médico, vou ter que falar isso. Mas naquele momento eu peguei o evangelho e eu sentia que aquela energia não era minha.
e realmente se desfez. É difícil. Nós ainda estamos em estamos passando por momentos bem complicados no planeta e nós somos os grandes bons combatentes. Evitar jornal, tanta violência, evitarmos leituras, como a Sultane falou, determinados filmes, a gente até gosta, lógico, porque isso tudo nos afeta, inclusive durante sono, porque no seu desdobramento, como qualquer espírito, você acaba tendo contato com aqueles irmãos maledicentes. Às vezes você acorda cansado, não sabe por quê, então a prece é sempre um remédio valioso, a leitura edificante é sempre bem valiosa, a casa espírita, mas eu falo, o passe. Porque tem gente que é papa passe, né? O passe não é milagroso, entendeu? Nós sempre seremos, eu falo que nós somos o antivírus porque o seu pensamento é o que resguarda. O espírito, quando ele vem em estado obsessivo, porque você estava numa sintonia muito grande. Eu peguei casos dentro do Francisco, eu trabalhei em obsessões especiais, não as câmaras comuns, e você viu, o cara falava do controle que ele tinha, lógico que o chefe não aparecia, da maledicência e eles iam embora. Ainda falava para mim, tá mexendo com vespeiro, vai ser picado. E nós não temos que ter medo, porque a inteligência, a maledicência, é que nem eu falo, o desencarnado está no outro lado, ele é aquela figura que teve a mesma figura em vida. Então, se ele for um grande bruxo, sei lá o que ele for, ele leva aquilo e lá ele vai aprender a potencializar mais. Entendeu? Então a falta do amor desses espíritos é o que traz. Então, lógico, caso de obsessões graves, você tem que estar muito entregue. A falta de Jesus no coração, a falta de esperança e a falta do amor, sabe? É, se vocês estão aqui hoje, meus irmãos, parabéns para vocês. Vocês poderiam estar na academia, poderiam fazer qualquer coisa, não, vocês estão estudando. E o grupo, assim, eu vejo pessoas maravilhosas. Parabéns para vocês. E sejam o que vocês são, Carlinha, Tereza, algumas pessoas que eu não conheço, mas parabéns para vocês. Às vezes eu não apareço porque eu estou trabalhando na casa de Francisco. Então o Luciano não é tipo, ainda não sou Padre Pio, não dá para estar num lugar e no outro. Mas parabéns para vocês, um grande abraço para vocês e uma boa noite. Obrigado pelo convite, minha irmã. Você sabe que você mora no meu coração, né? Beijocas. Você é sempre bem-vindo, você sabe, né? Falei, vamos, assiste pelo menos o último capítulo, que ele às vezes assiste muito raro, mas a gente começando o próximo livro também, quando ele tiver livro, ele vai assistir aí conosco. O Luciano é irmão que trabalha, né? Ele tem a experiência do trabalho e a experiência daqui também dos estudos, né? Que a gente começou, nós fizemos o estudo junto, né? Estudo mediúnico. Eu, ele, Carla. Regina, e tem mais pessoal que aparece de vez em quando, todo mundo junto com a gente aqui, a gente pelo menos a gente está se esforçando. Quando eu falo dele, a gente tenta, a gente se esforça. E foi isso que Kardec falou. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça. A gente está se esforçando. Agora, o resultado é aquele lance, é o nosso livre-arbítrio, podemos continuar ou não, e podemos escolher uma coisa, podemos estar escolhendo outra coisa agora. Nós falamos para ele estar assistindo um filme, não queria, não vou assistir, não estou com paciência. Lógico, não é uma aula, isso aqui é um estudo. E a gente pode, inclusive, como está gravado para a eternidade, você pode escutar outro dia, inclusive com mais atenção no momento. Tem agora, tem coisas que eu também consigo acompanhar sempre. Esse aqui é sagrado, mas tem estudos que eu gosto, eu não consigo acompanhar sempre, porque naquele dia tá com, apareceu alguém no meio do caminho, a gente não pôde cumprir. Mas esse compromisso aqui é nosso, no sentido de manter, porque se você consegue seguir a sequência, conseguir estudar a sequência do livro, entende melhor. Mesmo que a pessoa não venha né, todas as semanas e depois perca uma semana e pula e vai para outra, sabe, depois volta, mas que sempre tem um ensinamento, não é aquele negócio que eu sempre faço mais ou menos um resuminho, né? Não é aquele negócio que, não estou vendo mais, agora não vou entender mais nada. Não, entende. Só que acontece que o ideal é a gente assistir todos, porque cada capítulo tem uma mensagem, né? Para mim, cada capítulo aqui traz um pedaço da minha vida. Então, cada vez que eu escuto, que eu leio, é uma gratidão muito grande. A gente tem que agradecer Edivaldo, fica agradecendo para mim aí, né, dona Eliane, mas é que a gente tem que agradecer a isso que eles proporcionaram para a gente, essa facilidade, Edivaldo ter psicografado, Miranda ter feito, tá aí, que a gente tem certeza que ele dá uma estimulada lá do plano espiritual para que a gente possa absorver melhor, né? Nossos mentores, cada um sempre nos inspirando melhor, a gente escuta o negócio, aí a gente, não é muito importante isso não, aí ele reforça, né? O meu mentor também, que está sempre aqui comigo, me ajudando, sempre peço, mesmo que ele seja distante, ele está me inspirando, e para que a gente possa levar adiante, porque isso só vai voltar e foi para nos ajudar sempre, ajudar a lidar com o próximo, ajudar a lidar conosco mesmo nas horas das nossas irritações, né? Com a hora dos nossos
mudou de repente mudou de humor e aí a gente consegue compreender. Não, então eu vou fazer uma prece, a gente tem os recursos e vamos em frente, gente. Semana que vem começamos Loucura e Obsessão, tá? E só quero deixar para vocês aqui o seguinte aviso: vou colocar no nosso grupinho o resumo do próximo livro e tem um negocinho que vocês podem copiar e colocar para outros amigos que ele chama assim para você clicar ali e entrar no grupo, né? Que eu fiz aqui, que minha filha me ensinou. E aí a pessoa clica e entra direto pro grupo e começa a assistir a partir da semana que vem, tá bom? E aí eu vou colocar o PDF desse livro também de Kardec, muito interessante, esse livrinho, que é muito legal. E que bom, que aí todo mundo podendo ajustar os horários para estudar junto, eu acho perfeito. Eu gosto muito da participação de vocês. Quando vocês falam, quem gosta de falar, né? Falta, faz uma falta incrível. Então a Carla que já está contratada, porque o canal é dela, né? Que foi ela que criou esse canal, a Carla está contratada. Se ninguém comentar nada, a Carla fala. E agora, para finalizar, se a internet dela permitir, para fazer a nossa oração final do nosso capítulo de hoje. E vamos lá, já são 9 horas, 9h01. Gente, um beijo para Vamos, todos. gente. Fala, Carla. A minha internet, poxa, hoje me quebrou, hein? Então vamos lá, gente. Agradecer muito a Deus, a Jesus, por esses momentos, por esse estudo, por esse livro maravilhoso. Queremos agradecer por estar, por ter essa oportunidade de união, de comunhão, para que a gente possa trocar essas ideias e aprender, né? E que esses ensinamentos a gente consiga exteriorizar nas nossas ações, cada dia um pouquinho, cada vez um pouquinho, até que a gente consiga conquistar, né, essa mudança que a gente tanto busca para as nossas vidas. Muito obrigada, meu Deus, que Deus abençoe a todos, que a gente continue nesse estudo firme e forte, próxima semana, e que Deus abençoe a Sultânia por esse trabalho que ela vem fazendo, o esforço é muito grande, a gente sabe, e é isso. Muito obrigada, Jesus, e até a próxima semana. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Vamos para o 10º livro, gente. Nós já estudamos 9. Estamos indo para o 10º livro, olha que legal, desde a pandemia. Então vamos lá, semana que vem estamos juntos aí, por Loucura e Obsessão. Um beijo bem grande, até terça que vem. Todo mundo Tchau. aqui, hein? Um beijo, gente. Fica- Obrigada, Sultane, Tchau, pela sua gente. dedicação. Obrigada pela participação de todos. Beijo, tchau. Gratidão, Beijo, gente. Boa tchau. noite.